Olá galera, bem-vindo ao Matemática Open. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington e hoje nós vamos aprender a resolver a equação do segundo grau pelo método de fatoração. Você sabe como resolver? Não sabe? Fica nesta aula até o final que aqui você vai sair daqui sabendo como fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que identificar é o seguinte: eu tenho que olhar se a minha equação é um trinômio quadrado perfeito. Porque o trinômio quadrado perfeito, ela tem essa formação aqui, que é a formação do produtos notáveis, o quadrado da soma, né? Então, veja só, aqui eu tenho um quadrado da soma, isso quer dizer que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Poderia ser também o quadrado da diferença, que muda só o sinal, né? Que aí no caso seria o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo também, mudaria só esse sinal aqui, tá bom? Bom, aqui no canal tem a aula já falando sobre as propriedades da equação do segundo grau, depois falamos da soma e produto, resolver por forma de Bhaskara, é só ir aqui no canal que você vai encontrar essas aulas, tá? Então, continuando aqui, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Primeiro vamos fazer o exemplo, vou até tirar um pouquinho aqui, tá? Vamos fazer o exemplo aqui por fatoração quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Veja só, quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu vou fazer o seguinte: eu vou encontrar a raiz do primeiro membro, né? E o último membro, aqui no caso, os coeficientes A e o coeficiente C, que a gente falamos se formos falar da equação do segundo grau. E aí eu faço o seguinte, ó, a raiz quadrada de x vai ser x, o sinalzinho aqui é mais, eu coloco mais, e raiz quadrada de 4 é 2. Isso aqui tudo ao quadrado. Então, isso aqui equivale a essa expressão aqui, né? Então, a expressão aqui saiu dessa forma fatorada aqui, né? Forma fatorada seria isso aqui. E aí, para que eu consiga encontrar a raiz quadrada, ou melhor, né, para que eu consiga encontrar o x aqui nesse caso, eu preciso fazer o quê? Eu vou igualar tudo isso aqui a zero. Então vai ficar x mais 2, tudo isso aqui igual a zero. Aqui, como eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, eu posso resolver da seguinte forma. Eu coloco x mais 2 menos 2, porque nós estamos fazendo a equação do segundo grau, né? E aí, esse 2, ele se anula com esse, mas eu coloco menos 2 do outro lado. Então, o meu x aqui vai ser igual a 2. Isso nós fazemos fazendo do jeito da equação do segundo grau. Se você quiser fazer daquela forma prática para economizar tempo, eu só pegar isso aqui e igualar tudo a 2. E aí, no caso aqui, eu inverto o sinal, né? Então, quando aqui tiver mais 2, que esse caso aqui tiver mais 2, ou aqui o sinal for positivo, o meu x vai ser negativo. Então aqui vai ser menos 2. Se aqui o sinal for negativo, o meu x seria positivo. Então, pego o valor que está aqui dentro, coloco igual a zero, né? Como se eu estivesse igualando todos os números a zero, toda a minha equação a zero, né? E aí eu inverto o sinal, passando o número que está aqui junto com a letra, com o x no caso, para o outro lado no negativo, tá bom? Bom, vamos fazer mais essa aqui para a gente entender uma forma melhor. Então eu tenho aqui, ó, tira a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo, e aí é o seguinte, raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 6, ou de 9, é 3. Como o sinal aqui é positivo, aqui dentro vai ser positivo, né? Raiz quadrada de 3 é 3. Tudo isso ao quadrado. E aí encontramos a forma fatorada que nós precisamos. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Veja, eu tenho x ao quadrado mais 3 é igual a zero. Qual é o valor de x? X é igual a menos 3. Eu peguei esse 3 aqui, passei para o outro lado da igualdade, e aí ele fica negativo, né? Então x é igual a menos 3. Esse é o valor de x, tá bom? É assim como esse aqui. Isso é quando a minha equação ele é um trinômio quadrado perfeito. Lembra, para ser um trinômio quadrado perfeito,
eu preciso encontrar os valores dos extremos, ou seja, as raízes vai estar no termo central, e ao multiplicar eu chego no termo do meio aqui, né? Isso aqui também tem aqui no nosso canal, tem a aula do trinômio quadrado perfeito, para você encontrar e saber se é um trinômio quadrado perfeito ou não. Agora, digamos que a sua equação não seja um trinômio quadrado perfeito, então não é um trinômio quadrado, né? Vamos colocar assim, ó, T, Q, P. Ele não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Nesse primeiro aqui, ele é assim, ó. Nesse primeiro aqui, ele é um T, Q, P. Esse é um trinômio quadrado perfeito. Esse outro aqui não é. Então, como nós fazemos? Nós fazemos pela forma da fatoração, mas com a decomposição de fatores, ok? E o que é isso? Como que eu faço isso? Eu vou pegar um número x, vou pegar o x, né, que é esse x aqui, mais um outro número, depois eu vou pegar o x, mais um segundo número, e aí eu vou chegar na minha expressão. Então, o número que eu somar ao multiplicar esse vezes esse, eu tenho que chegar no 5x e também tenho que chegar no 6. E qual é o número que eu consigo fazer isso? Bom, se nós olharmos aqui, ó, o jeito mais fácil é encontrar um número que eu consigo encontrar esse termo do meio, que isso aqui é fácil, né? Então, ó, veja, eu tenho que pegar aqui, eu coloco, se eu for olhar aqui, ó, se eu colocar o 2 e o 3, vamos ver se dá, né? Ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 dá mais 3x. Aí eu faço o segundo com o primeiro. 2 vezes x dá mais 2x. E 2 vezes 3 dá mais 6. Aí eu vou juntar os termos semelhantes. X ao quadrado mais 3 mais 2, né? 3x mais 2x dá 5x mais 6. Então, cheguei na mesma equação aqui, ó. Veja que eu voltei para ela, né? Se eu pegar aqui, eu voltei a ser essa aqui. Então, eu encontrei aqui as minhas raízes. Então, as minhas raízes vai ser o quê? As minhas raízes vai ser conjunto solução, vai ser 2 e 3. Ok? Então, só para a gente recapitular o que nós vimos aqui, ó, eu fiz o quê? Ó? Eu encontrei dois valores que, ao multiplicar, eu encontro os valores centrais e eu volto minha equação original. Então, eu encontrei o 2, encontrei o 3. Vamos fazer essa última aqui para a gente entender e praticar mais um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Primeiro, eu vou abrir parênteses. O meu sinal aqui é positivo, então vai ficar tudo positivo. Aqui é positivo e aqui é positivo. Então, vai ficar tudo positivo, né? Então, vai ficar assim, ó, x mais alguma coisa, que multiplica x mais alguma coisa, que aí eu consigo chegar nos termos centrais, porque meu b, tá, é esse aqui. Então, o b é 7 e o c é 12. Então, eu faço o que aqui? Ó? Encontro um valor que, ao somar, eu chego em 7 e, ao multiplicar, eu chego em 12. Então, qual que seria esse valor? Eu posso pensar o seguinte, aqui pode ser o 4, né? E aqui pode ser o 3. Ou, tanto faz, eu posso colocar na sequência, pode ser o 3 e o 4. Vamos fazer assim, ó, 3 e aqui o 4. Vamos testar? Veja só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 dá mais 4x. 3 vezes x dá mais 3x. E 3 vezes 4 dá mais 12. Tá? Se eu juntar esses termos aqui, esse aqui está sozinho, eu só copio ele. 4 mais 3 dá 7. Está tudo positivo, dá 7x mais 12. Então, eu voltei para a minha equação original, né? Ok? Então, eu tenho aqui o 3
e o 4 como a minha equação, ou melhor, como o meu x1 e x2. Então, meu conjunto solução aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser, conjunto solução vai ser o 3 e o 4. Porque esses eu consegui voltar para minha equação original, tá? Então, são dois números que ao multiplicar eu chego no meu C e ao somar eu chego no meu B. Então, normalmente nós começamos pensando no C, no B aqui, né? Porque é mais difícil você encontrar um número para encontrar aqui, que automaticamente quando você fizer aqui, você vê se ele vai satisfazer o C também. E aí você encontra duas raízes. Viu como é fácil? Bom, se você gostou dessa aula, curte, compartilha e até a próxima.